Então, muito boa noite. O nosso olá fraterno a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos estão ouvindo. Cá estamos nós, mais uma segunda-feira, mais um início de atividades, e aqui estamos para falar um pouco mais convosco, aprender em conjunto destas normas que precisamos compreender, precisamos apreender, por forma a que consigamos efetivamente tornar-nos pessoas melhores. O Evangelho é precisamente isso. É um conjunto de normas comportamentais que nos irão permitir sermos pessoas de bem, sermos pessoas melhores e, assim sendo, construirmos a nossa felicidade dentro dos princípios consagrados no Evangelho de Jesus. Nós somos espíritas e, como espíritas, gostamos de começar as nossas atividades com uma oração, e é isso mesmo que nós vamos fazer agora. Oração pequenina, singela, e convido a todos vós a unir-vos nesse entendimento bendito do Evangelho do nosso amado Mestre, visualizando a sua imagem, elevando o pensamento até ele, pedindo-lhe que uma vez mais possa abençoar a todos nós, em nossos lares, e possa permitir aos benfeitores amigos que, vindo até junto de nós, possam aliviar as nossas dores, fortalecer-nos, e relativamente a mim, possam eles amparar-me, para que, na minha fala, possamos ser exitosos, a fim de que todos possamos sair mais enriquecidos, dado que, nesta escola bendita em que todos estamos inseridos, precisamos sim de aprender esses ensinamentos benditos que pessoalmente nos trouxestes há 2000 anos, amado Mestre, e que agora a doutrina dos Espíritos nos vem relembrar. Que essa luz bendita que irradiai sobre todos nós possa penetrar os nossos corações, balsamizando a nossa alma, fortalecendo o nosso organismo físico. Fiquei connosco, pois, benfeitores amigos, fiquei connosco, amado Mestre, e que assim seja. Muito bem. Então, vamos continuar o estudo do Evangelho, como, portanto, temos estado a fazer, tarefa a que nos propusemos para contribuir, porque temos consciência de que muitos outros irmãos têm estado a fazer este trabalho, para contribuir também com o nosso esforço, no sentido de chegar a mais alguns irmãos com as nossas falas, no sentido de aprendermos em conjunto. Não estamos aqui como alguém que sabe mais, mas tão só alguém que se propõe a fazer este estudo convosco. Hoje vamos iniciar do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo número 3, e deste capítulo, que nós iremos dividir porventura em 3 lives, vamos hoje abordar um episódio, aquele episódio bíblico que ficou conhecido como a reunião do cenáculo, talvez mais conhecido por outros, ou pela maioria, como o episódio da última ceia. Então, este episódio vai começar fundamentalmente, e este capítulo, com este tema: há muitas moradas na casa do meu pai. E este título, digamos assim, este título deste capítulo vai se dividir em várias outras partes. Uma delas
diferentes situações da alma na erraticidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação da Terra e a causa das misérias humanas, instruções dos espíritos relativamente aos mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiação e de provas e mundos regeneradores e a respectiva progressão dos mundos. Nós hoje apenas iremos tratar das diferentes situações da alma na erraticidade e das diferentes categorias de mundos habitados. Os outros temas, como dissemos, iremos, portanto, dividi-los, porventura, em mais 2 lives que veremos nas próximas semanas, sendo que relembro já, antes que me esqueça, de que a próxima live não será Evangelho, mas um tema específico. Portanto, um tema que nós escolhemos e que terá a duração de 1 hora. Convido, portanto, a todos para estardes connosco de hoje a 8 dias, para uma live que, porventura, irá tratar das obras de André Luiz. Obras de André Luiz que foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier e que dão um contributo muito grande às obras de codificação, esclarecendo melhor alguns pontos que ali foram abordados e falando noutros que, por certo, nem sequer terão sido tratados. Então, ficam desde já convidados para, na próxima semana, falarmos aqui e discutirmos entre todos um pouco essas obras de André Luiz. Muito bem. Há muitas moradas na casa do meu pai. Esta fala, como sabemos, foi Jesus que o disse. Há muitas moradas na casa do meu pai. Precisamos lembrar que entre os evangelistas é João quem descreve os últimos momentos da vida de Jesus com maior riqueza de detalhes. Das muitas cenas dos evangelhos, uma das mais emotivas e profundas é certamente a despedida de Jesus na véspera da sua paixão e morte em Jerusalém. Assim, ao narrar a última ceia do Mestre com seus apóstolos, com seus discípulos, João deixa-nos uma verdadeira aula de cristianismo. Temos isso lá no Evangelho, em João, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 15. De 1 a 15. Claro que não vamos tratar hoje aqui todos esses versículos. Então Jesus e os seus discípulos estavam em Jerusalém. Ali viviam-se um ambiente e um clima de muita tensão. Os principais sacerdotes, em conjunto, em conluio, mais propriamente do que em conjunto, em conluio com os fariseus, tramavam a morte de Jesus. Infelizmente, e depois de tantos milagres e tão profundos ensinamentos, os judeus ainda permaneciam incrédulos, ou, na melhor das hipóteses, com uma fé muito deficiente. Então, estando reunidos naquela que seria a última ceia, Jesus pressente, Jesus sabe que o momento das grandes emoções se aproxima. Era a quinta-feira do Getsemane. Era a quinta-feira da traição de Judas. Era a quinta-feira da negação de Pedro. A quinta-feira da prisão de Jesus. Esta deveria ter sido, porventura, a noite em que, naquele momento crucial, os seus discípulos pudessem ter aproveitado em dar algum apoio emocional ao mestre, ao seu mestre. Mas não. É ainda, uma vez mais, ele o único que se doa, o único que conforta, o único que serve e que, servindo, instrui.
Ao falar em servir, nós precisamos recordar que, habitualmente, servir nos parece uma tarefa para os mais fracos. É uma tarefa que, enfim, não nos vai, digamos assim, enaltecer, exaltar. Servir parece que é uma tarefa que diminui o ser humano, que o humilha, que o faz ser pequeno diante daquele que é servido. Quem serve parece estar sempre nessa posição de inferioridade perante quem está a servir. Porém, Jesus deixa ao mundo mais um exemplo para que modifiquemos nossa visão acanhada de que daquilo que consideramos humilhante, ou seja, o ato de servir. E ele o faz como? O faz lavando os pés dos seus apóstolos, mostrando aos orgulhosos de todos os tempos, em atos concretos, qual deve ser o papel do seguidor dos seus ensinamentos. Queremos ser seguidores de Jesus? Então, há que servir a todos, independentemente de qualquer condição social. Ser cristão é, antes de tudo, ser servidor. Esse é o ensinamento central da vida de Jesus Cristo. Então, no recôndito do cenáculo, Jesus confronta o orgulho dos próprios discípulos, lavando os seus pés, e depois desmascara Judas Iscariotes, apontando-o como futuro traidor. Se não bastassem todos esses acontecimentos, Jesus comunica ainda a seus discípulos que partirá e que eles não poderão segui-lo. Diante de tudo isto, os discípulos estão com o coração angustiado, com o coração turbado. O coração, precisamos lembrar, é o eixo em torno do qual giram os sentimentos de cada um e a fé. A preocupação, a ansiedade é um mal de todos os séculos. Esse mal tem atingido as pessoas de todos os tempos e de todas as classes sociais e, inclusive, de todas as religiões e de todas as faixas etárias. Percebemos que, por força das revelações do Mestre, a alma dos seus discípulos estava agitada. Estava agitada por uma tempestade de sentimentos de angústia, de medo, de desespero. Estavam tomados de uma grande tristeza em razão da iminente partida do Cristo e da esmagadora solidão que os atingia por esse motivo. Por outro lado, estavam também envergonhados. Estavam envergonhados e desapontados consigo mesmos por serem tão egoístas e arrogantes ao ponto de disputarem entre si quem seria o maior entre eles. Perplexos e decepcionados, em razão da perdição de que Judas trairia Jesus, que Pedro negaria e os demais seriam dispersos, enquanto ele os iria abandonar, vacilantes na fé pensavam: como algum de nós poderá trair o Mestre? Face a tanta angústia, Jesus se levanta como terapeuta da alma, dizendo: não se turbe o vosso coração. Eles estavam perturbados, eles estavam desesperados. Sabiam que o Mestre ia passar por problemas complicados. Em vez de o apoiarem, é Jesus que se levanta e lhes diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Crede em Deus. Crede também em mim. Ora bem, o que pode confortar um coração turbado? Um coração ansioso, angustiado e cheio de medo? Como podemos encontrar consolo na hora da aflição? Pois bem, Jesus o diz e nos dá a solução. É categórico quando inicia dizendo que é necessário crer em Deus quando estamos em aflição.
Portanto, a maneira como queremos em Deus vai influenciar na forma como enfrentamos as dificuldades, como enfrentamos as aflições da vida. E vai mais longe, lembrando que precisamos confiar também nele, Jesus, tal como confiamos no Pai. Isso é o quê? Isso é ter fé. Isso é fé. Mas essa não é apenas uma fé intelectual. Não é uma simples convicção racional das verdades espirituais que poderá ajudar-nos na hora da tempestade. Essa também não é apenas uma fé emocional. E também não é uma fé existencial, ou seja, aquela fé em que muitos dizem: eu tenho muita fé. Eu cá tenho uma grande confiança na minha fé. Têm uma grande confiança na fé deles, mas porventura e se calhar não têm confiança em Deus. Então, é a fé de que estamos falando, é a fé baseada numa confiança inabalável que nasce de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus e com Deus. É nessa fé, e é dessa fé que nós estamos falando, nesse relacionamento íntimo que precisamos fazer com Deus. Essa fé em Cristo, que é o fruto de um verdadeiro relacionamento com Ele e com Deus, é o remédio para a doença do coração turbado e angustiado. E ela, essa fé, se fortalece como? Se fortalece através da oração. Se fortalece através da oração. Nesse intercâmbio regular e salutar que tanto nos beneficia. Então vejam quando por vezes questionamos, mas porquê precisamos orar? Precisamos orar para estarmos em contínuo, para estarmos em relação, para criarmos esse relacionamento com Jesus e com Deus. E aí fortalecemos a nossa fé, a fé verdadeira. Precisamos pensar mais em Jesus e em Deus, em vez de pensar nos problemas dos outros que não nos dizem respeito. Porque, infelizmente, perdemos por vezes muito tempo com isso e não é isso que nos interessa. Pensamos antes em Jesus e em Deus. E Jesus continua exortando os seus discípulos, dizendo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E diz mais: se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiveres sejais vós também. Vejam bem. A certeza de um lar. A certeza de um lar. Porque Jesus lhes oferece um lar. Realmente, quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Eu estou muito cansado, mas estou quase a chegar à minha casa. O meu lar, onde me sinto bem. A certeza de um lar no fim da estrada nos permite suportar com alegria os obstáculos e batalhas ao longo do caminho. Mas voltando à fala de Jesus. Jesus estava dizendo aquilo, mas Tomé, que tinha sempre menos fé do que todos os outros, se dirige ao Senhor e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E assim, como podemos encontrar o caminho? Esse tal caminho que levaria a esse lar, que levaria a Jesus, que levaria a Deus. Como podemos fazer isso? E Jesus, respondendo-lhe, deixa para todos nós esta máxima que precisamos ter continuamente presente em nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que nos está transmitindo Jesus quando afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida? E porquê é que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele? Porque realmente o único caminho para conquistar a felicidade, o tal céu de que tanto falamos, reside na prática do seu Evangelho. Reside na prática do seu Evangelho. Então, se queremos atingir o estado de perfeição, se queremos um dia pertencer
à classe de espíritos puros, estes tais que comungam dos mesmos ideais de Jesus, temos aí o único roteiro, o único caminho que nos leva até lá. Ou seja, primeiro aprender e depois exercitar no nosso dia a dia esses ensinamentos benditos consignados no Evangelho. E que fácil! E que fácil é decorar, que fácil é decorar o essencial desses ensinamentos. Pois, não precisamos ler todos os Evangelhos, todos os livros sagrados, tudo aquilo que está escrito. Porque Jesus também teve o cuidado, em determinado momento, de nos deixar a síntese mais perfeita que nós temos para conseguir encontrar esse caminho. Quando nos diz: amai a Deus com todo o vosso amor, com todo o vosso entendimento, com todo o vosso sentimento e a vossa razão, e amai ao próximo como a vós mesmos. Então, reparem, é neste princípio extraordinário de amar a Deus e ao próximo que nós temos o caminho para chegar a Jesus. O Tomé ainda não sabia. O Tomé ainda não sabia. Vamos agora falar um pouquinho dos diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Mas, independentemente da diversidade dos mundos, estas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Erraticidade. O que é isto de erraticidade? Pois bem, para aqueles que não estão familiarizados com os ensinamentos ou com aquilo que a doutrina espírita nos vai ensinando, talvez não saibam o que seja erraticidade. Erraticidade, no fundo, não foi muito bem escamoteada, digamos assim, ao tempo de Allan Kardec, aquele que é o nosso mestre doutrinário. Não confundamos. Mestre dos mestres é Jesus. Esse é o nosso mestre. Mas, atendendo à nossa pequenez, entendemos que, efetivamente, Kardec é o nosso mestre doutrinário porque compilou esta doutrina maravilhosa que nos abre estes tais horizontes de compreensão de que aqui temos falado. Então, dizíamos que Kardec, ao seu tempo, realmente não teve tempo, acredito que a questão terá sido uma questão de tempo, para tratar desse problema do que seja a erraticidade. Porém, nós temos a erraticidade em obras inclusivamente anteriores a Kardec e pós-Kardec, que nos dão uma ideia bastante clara e hoje temos como explicar claramente o que seja efetivamente a erraticidade, que nada mais é que o mundo dos espíritos, ou seja, o mundo astral, para onde vão os espíritos quando desencarnam. Ou seja, portanto, a erraticidade é a morada dos espíritos desencarnados. E nessas tais moradas dos espíritos desencarnados também existem muita variedade de moradas. Vamos ver. André Luiz, de que falámos há bocadinho, numa de suas obras de que havemos de falar também, nos dá uma descrição bastante interessante e pormenorizada de como são constituídos os diversos planos astrais para onde vão os espíritos desencarnados. Dizia ele: a seguir à crosta da Terra existem vários planos, esferas astrais, havendo em cada uma delas dezenas, centenas ou milhares de colónias ou cidades espirituais com população variável. Existem 7 planos astrais, que se situam em 2 faixas acima da crosta. A primeira faixa, que terá uma profundidade aproximada de cerca de 50 km, acima da crosta, que é a chamada zona densa, uma zona mais densa, mais pesada. E depois, uma segunda faixa que se situará acima
portanto, da crosta terrestre em mais cerca de 950 quilómetros. Então, conforme seja o espírito mais ou menos puro e liberto, assim ele será, digamos que, atraído para uma destas faixas existenciais à volta, portanto, da crosta propriamente dita do planeta Terra. Se nós virmos aqui este centro mais escurinho, isto seria o globo terrestre, seria o nosso planeta Terra. E depois, aqui este outro anel que nós temos aqui, seria um primeiro anel, um primeiro plano, um segundo plano, um terceiro plano, e portanto imaginemos que o globo terrestre é uma laranja e que este primeiro plano é uma casca, ou seja, é a casca da laranja. Só que esta laranja é uma laranja muito especial que tem N cascas. Então cada um destes planos diríamos que seria uma das cascas de laranja. Alguns terão, digamos que, tamanhos maiores e outros menores, mas, portanto, pelo menos segundo esta descrição de André Luiz, desde aqui da crosta até, pelo menos à sétima esfera, há uma distância de cerca de 1000 quilómetros. 1000 quilómetros. Nestas primeiras três faixas são as tais chamadas zona mais densa, que os espíritas conhecem como a zona umbralina ou umbral, mas para a semana nós havemos de tratar um pouco melhor sobre isto e, portanto, ficamos só com esta ideia de que existem planos astrais à volta da Terra com múltiplas cidades para onde vão os espíritos depois de desencarnarem. Para onde vão os espíritos depois de desencarnarem. A talho de foice, e só por curiosidade, vou-vos dizer que essa estação orbital que está aí girando à volta da Terra a uma velocidade de quase 30 mil km por hora, se situa a cerca de 400 km, portanto, acima da crosta terrestre. E depois temos o Hubble, que também se circula à volta da Terra a uma velocidade semelhante a esta desta estação orbital, para onde vão os russos, para onde vão os americanos, fazer experiências e não sei o quê. Esse, portanto, telescópio situa-se a cerca de 600 km acima, portanto, da zona da crosta terrestre. E, logicamente, pode surgir aqui um problema ou uma dúvida às pessoas. Então, espera aí. Então, se existem cidades astrais nestes planos que estão acima da Terra e existem por aqui coisas a passear, logicamente que estas coisas vão chocar com as cidades astrais que lá estão. Pois não vão. E pois não vão porquê? Porque, em boa verdade, se considerarmos as coisas como nós estamos habituados relativamente à questão geográfica, geograficamente falando, podia ser que isso acontecesse. A verdade é que quando nós falamos de mundo astral, quando falamos de erraticidade, quando falamos de cidades astrais, além de elas serem constituídas por uma estrutura material bem diversa daquela que nós temos aqui na Terra, elas estão noutra dimensão. Pois é. Quem habitualmente vê os filmes de ficção científica já ouviu falar na secção das dimensões. Então uma dimensão é uma coisa que está aqui mesmo ao nosso lado, mas que nós não conseguimos interagir com ela e ela também não interage connosco. Ou seja, a vida que se está a fazer não me incomoda rigorosamente nada e a que eu estou a fazer aqui não incomoda rigorosamente nada àquilo que eles lá estão fazendo. Porque, efetivamente, as realidades que precisamos conhecer vão muito para lá da nossa imaginação. E por mais informação que nos possa chegar do alto, ainda assim ficaremos muito acanhados, porque, como também já sabemos, só vem informação de acordo com a nossa capacidade de entendimento e nós, nesse contexto, ainda estamos muito atrasados. Então vamos avançar um pouquinho mais. Diferentes estados da alma na erraticidade. Assim, enquanto uns espíritos, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, ou seja, a Terra, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Acreditem, aqui junto a nós, na crosta, no mesmo plano em que nós nos encontramos, existem milhões
de espíritos. Não é 2 ou 3. São milhões de espíritos, uns nossos familiares, outros sem serem nossos familiares, mas eles andam por aí, estão junto a nós. E nós nos estorvamos e eles também não nos estorvam a nós. Estão noutra existência. Muito embora se possa dizer que estão aqui ao nosso lado. Mas é uma outra realidade espiritual. É uma outra realidade temporal e física. Temporal e física. Enquanto certos espíritos ou culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Ora, estas são também, portanto, diferentes moradas, diferentes realidades, que, como já vimos, podem situar-se ou na tal zona mais leve, a zona, aliás, mais pesada, a zona densa, ou nas outras zona mais leve, para onde vão aqueles que têm merecimento. Porque isto é tudo uma questão de merecimento. Então, vamos ver agora as diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Portanto, há planetas onde a vida lá é bem inferior àquela que nós vivenciamos aqui. Ok? Outros estão mais ou menos no mesmo grau. E outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Alguns são de tal forma superiores que nem nos passa pela cabeça. Não é? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral, em mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas em que o mal ainda predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, e mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. E é por isso que nela o homem está exposto ainda a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo, há que lembrar, não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Logo que atinjam um grau de adiantamento que lhes permita mudar para outro mundo melhor, eles passam para esse mundo mais adiantado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as tais estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz do que aquele onde habitam, por se haverem obstinado no mal. Então, como reflexões finais e relativamente à fé, lembremos que nós vivemos ansiosos face ao desconhecimento do futuro. Que vai ser de mim amanhã? Perguntamos. Por onde irei quando eu desencarnar? Esta é uma pergunta que nem todos fazemos, nos esquecemos de fazê-la, mas se calhar devíamos fazer. Por onde irei eu quando desencarnar? Será que eu vou ter lá um lar, como consegui granjear aqui na Terra? E a questão que se põe é, farão sentido essas preocupações? Não estará na altura
de nos escudarmos na fé? Vimos na nossa live da semana passada que Jesus moldou este planeta com suas mãos amorosas, com seu saber infinito, para que ela, a Terra, fosse o nosso lar. Por sua vez, tem acompanhado, como também dissemos, nossa trajetória evolutiva desde tempos imemoriais, por forma a que possamos esse progresso imperioso na nossa trajetória evolutiva. E eu digo progresso imperioso porque o progresso é uma das leis de Deus. O progresso, portanto, é uma fatalidade. O progresso independe da nossa vontade. É uma lei universal e não há nada a fazer. Gostemos ou não, queiramos ou não, esse progresso tem de se fazer. E porquê? Porque Deus quer. Ele criou essa lei. E Deus quer que o progresso aconteça e vai acontecer. Então onde é que está a nossa fé? Achamos por acaso que depois de tudo o que tem feito pela humanidade, Jesus de repente vai se esquecer de algum de nós? Que disse ele a Tomé quando este sem fé lhe diz que não conhecia o caminho para ir ter com ele lá no sítio onde ele estava? Lembram-se? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus prometeu a seus discípulos um lar. O lar é a segurança onde todos nos sentimos bem. Deus criou o universo com um objetivo. E o objetivo é o de que este se constitua na morada de cada um de acordo com as suas necessidades evolutivas. O universo está aí para nós. Porém, não nos esqueçamos de que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Assim, o direito a habitar um ou outro mundo, melhor ou pior, vai depender exclusivamente de nós, do que fizermos para o merecer. Vai depender, portanto, do nosso esforço em nos melhorarmos, porque não sendo seres perfeitos, estando a caminho da perfeição, precisamos efetivamente compreender isso e, errando, ir melhorando naquilo em que errarmos. É então que cavam fundo em nossas mentes as palavras do Mestre quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós já sabemos qual é o significado das palavras. O caminho, este caminho, não é um caminho físico, é antes de tudo, como sabemos, um caminho comportamental. Um caminho comportamental. Conforme o nosso comportamento, assim encontraremos ou não o nosso mestre. Penso que está ao alcance de todos nós e só não conseguiremos esse desiderato se nós formos teimosos, continuarmos insistindo em fazer as coisas erradas que temos feito ao longo dos milénios. Já compreendemos que efetivamente somos seres imortais, de que não temos uma vida, mas uma infinidade delas, e precisamos melhorar um pouquinho em cada uma dessas existências físicas. Precisamos aprender com os erros. Precisamos aprender, inclusive, com aqueles que, estando um pouquinho mais à frente de nós, nos dão os bons exemplos. Então leiamos estes bons exemplos, aprendamos com aqueles que já fazem melhor que nós, e aí estamos no bom caminho. E depois, ponhamos em prática esses ensinamentos benditos que Deus nos deixou. Vamos terminar por hoje. Hoje, eu já tinha consciência disso, ultrapassámos um pouquinho o tempo que é habitual. Vamos fazer a nossa oração final e depois então daremos som e vídeo a todos para conversarmos mais um bocadinho. Precisamos agradecer aos benfeitores amigos que nos assistem, todo esse amparo espiritual que nos concedem e, acima de tudo, àquele que é o farol das nossas vidas. Lhe estamos eternamente gratos por todos estes benefícios, essas bênçãos, com que nos beneficia continuamente, tantas e tantas vezes sem termos qualquer merecimento, e tantas outras sem sequer nos darmos conta. Perdoai-nos, amado Mestre, porque ainda não estamos capazes
de corresponder aos vossos anseios e permiti possamos continuar sendo os trabalhadores humildes da vossa seara de amor. Que as bênçãos com que nos beneficiais, a cada um de nós, em nossos lares, onde nos encontramos neste momento, possam balsamizar a nossa alma, possam, tanto quanto possível, melhorar e abençoar as nossas águas, para que ao vê-las elas transformem no médio salutar ao nosso corpo e ao nosso espírito, e que a luz do vosso Evangelho, Senhor, seja esse farol que nos guie os nossos passos, hoje e sempre. Fiquei connosco, queridos benfeitores, fiquei connosco, amado Mestre, e que assim seja. Então, uma santa semana, com muita paz, saúde e alegria para todos, e na próxima segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos para falar então sobre as obras de André Luiz e o contributo que essas obras deram, inclusivamente à própria medicina, mas acima de tudo pelas luzes que lançaram a todos aqueles que melhor querem compreender um pouco da realidade existencial, não apenas neste mundo onde nos encontramos, neste plano existencial em que nós estamos, mas também nesse outro plano para onde todos iremos quando desencarnarmos. Até para a semana e um abraço fraterno a todos vós.